Eu quero saber se você crê no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Se você crê, vai soltando o like, vai comentando, vai expressando sua opinião. Isso é muito importante para o vídeo. Me ajude a mandar esse vídeo para cima, ok? E você está fazendo uma grande obra. E se você não está inscrito, se inscreva no canal, que Deus lhe abençoe. Mesmo se você acha uma coisa tola ou impossível, também dê a sua opinião e vai soltando o like, vai enviando para mais pessoas. Precisamos saber da opinião da sociedade em nossos dias. Em meio a tantas crises, desgraças, guerras, pragas, pestes, fomes, mortes, injúrias, injustiças, homens se sentindo deuses, arrogantes, soberbos, impiedosos, gananciosos. Eu lhe pergunto, será que a sociedade sobreviverá a tanta injustiça, doenças, mortes e tantas armas de guerra? Eu quero lhes dizer que a Rússia opera hoje o maior arsenal nuclear do planeta, seguida de perto pelos Estados Unidos da América. Juntas, as potências têm cerca de 90% de todas as armas nucleares do planeta. Agora, eu vou lhes falar do arrebatamento de Elias. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Qual o relacionamento dos dois? Relacionamento de mestre e discípulo, de pastor e discípulo, de senhor e servo, discípulo. Este era o relacionamento de pai e filho, ok? Para você entender este episódio, este acontecimento. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Um grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Aqui eu quero que você compreenda. Olhe, Deus havia falado com este grupo de profetas, eram 50 homens. E aí, quando eles questionaram Eliseu, que era o mestre deles, Eliseu disse: sim, eu sei, mas não falem sobre isso. Como que estivesse triste, porque estava sabendo que era o último dia que eles estariam juntos. Então Elias disse a Eliseu: agora fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Sabe aquele coração quebrantado, que sabia que ia, num certo sentido, perder o seu mestre? Então Elias disse a Eliseu: agora fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor,
e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe. Quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio Jordão, como quem diz, e agora? E aí viram, Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois passaram em terra seca. E quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de ser levado embora. Gente, eu me quebrantei ao pensar nesta leitura, a pensar que Elias era o mestre, era o pastor, era o pai espiritual de Eliseu. E agora chegou a hora da despedida de irmãos, sabendo que nunca mais iam se ver. Imagine o coração de um pai e o coração de um filho, quando ele disse: diga-me o que posso fazer por você, meu filho. Antes de ser levado embora, fale. Eu quero fazer. Eu vou deixar você, mas eu não quero lhe deixar de qualquer maneira. Parece que eu estou vendo ele se despedindo. E Eliseu disse: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa tão difícil. Mas existe uma condição. Se você me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, você não será atendido. Imagine agora Eliseu com os olhos fitos no seu mestre, no seu pai, na pessoa da sua confiança, repartindo sabedoria e experiência com Deus. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu do infinito uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. E aquela carruagem se aproximou e passou no meio deles, separou Eliseu de Elias, e Elias foi. E Eliseu, quando viu que aquela carruagem passou e levou o seu mestre, o seu senhor, ele gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele ficou olhando, até que sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio e em seguida, quando ele não via mais, ele viu que o manto do seu mestre havia ficado para ele. E ele grudou aquele manto, aquela unção, aquela inspiração. O temor se apoderou dele. Parece que eu o vejo com o coração rasgado, agora só tendo que enfrentar a situação, a realidade do mundo, a realidade da vida. Ele voltou pelo mesmo caminho que tinham ido, voltou à margem do Jordão. E quando ele viu as correntezas, ele tinha que atravessar, ele não podia ficar do lado de lá. Ele bateu
nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Sabe, aquele momento de quase desespero, sabe aquele momento de quem viu o seu mestre sendo arrebatado, o seu mestre e Senhor, naquela hora inusitada, aquela coisa diferente, quase impossível de crer, vendo aquele homem de carne e ossos desaparecer nas alturas. Ele não teve outra alternativa. Ele teve que clamar pelo Deus de seu pai, o Deus de seu mestre, o Deus de seu pastor. Onde está o Deus do meu Senhor Elias, do meu pai? Onde está? Mas ao tempo que tocou com o manto de Elias, o rio se dividiu e Eliseu atravessou. E quando os membros do grupo de profetas de Jericó viram o que havia acontecido, exclamaram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E então foram encontrar-se com Eliseu e se curvaram com o rosto no chão diante dele. Aquele temor, aquela reverência, aquela unção fez com que aqueles profetas se prostrassem diante dele e disseram: nós, seus servos, temos 50 homens corajosos que podem procurar seu mestre no deserto. Talvez o Espírito do Senhor o tenha deixado em algum monte ou em algum vale. Sabe? Vejam bem, eles não estavam entendendo a revelação. Eles não estavam podendo ver que Elias havia desaparecido. Eles não viram nada. Quem viu foi Eliseu. Eles pensaram que o Senhor tinha arrebatado ele, deixado em algum monte, logo ali. O entendimento deles não conseguia entender como um homem normal, comum, sofredor, homem de Deus, poderia ter desaparecido num repente. Eles não entenderam o arrebatamento de Elias. E aí Eliseu disse: não enviem ninguém, disse Eliseu. Mas eles insistiram tanto que, por fim, constrangido, ele consentiu. Está bem, envie os homens. Os 50 homens procuraram por 3 dias e não encontraram Elias. Eliseu ainda estava em Jericó quando eles voltaram, cabisbaixo, triste, sem nada. E Eliseu lhes disse: eu não lhes falei que não fossem? Elias havia sido levado ao céu. Para você, isso aqui é verdade ou mentira? Vá dando seu like e comentando e compartilhando. Não perca tempo. É importante a sua participação. Mais pessoas precisam ver esse vídeo. Me ajude a falar do arrebatamento.